é 0 graus. Vapor é 100 graus Celsius. Escala Fahrenheit. O gelo dela é 32 F e o vapor 112 F. É Kelvin. Gelo e no vapor é 373 Kelvin. Aqui, uma questão das escalas. Celsius Fahrenheit. Eu gostei muito quando eu fiz o experimento do gelo com vocês e que vocês estavam afiadíssimos quando eu disse que estava 0 graus. O pessoal logo em seguida falou Fahrenheit e depois vocês falaram 273 aquele recipiente de gelo, eu tinha certeza que estava a 0 graus, eu tinha certeza que estava a 32 Fahrenheit e a 273 Kelvin, porque todo gelo está sempre a 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit, 273 Kelvin. Por isso, se nós tínhamos dúvidas em relação ao termômetro, ao misturar o gelo na água, a água estaria nessas temperaturas. E aí, o termômetro teria também que marcar 0 graus Celsius ou 32 Fahrenheit ou 273 Kelvin. Como não marcou, ele estava descalibrado, estava doidinho. E nós vimos também na última aula, que não foi gravada, mas eu vou relatar aqui, tá? Que a temperatura ela tem um ponto mínimo para um corpo ter essa temperatura. Ou seja, você não pode abaixar a temperatura do corpo infinitamente. Ele não pode ficar infinitamente negativo na escala Celsius. Não pode ficar infinitamente negativo na escala Celsius. E positivo ele pode? Teoricamente sim, mas teoricamente sim. Vou reformular a pergunta. E positivo, ele pode ficar infinitamente positivo, tanto na escala Celsius, Fahrenheit ou Kelvin? Matematicamente sim. Matematicamente sim. Agora, na prática não é bem assim. Matematicamente sim. Nada impede. Na prática, uma coisa impede. Agora, negativo, tanto fisicamente como matematicamente, você tem essa fisicamente você tem essa barreira. Aonde que é essa barreira? Aonde você não pode mais abaixar a temperatura negativa. Ou seja, o Celsius pode abaixar a temperatura infinitamente? Não. É onde que ele chega. Qual é a barreira final da temperatura negativa na escala Celsius? É o 0 graus. É aonde a movimentação molecular para, ou seja, as moléculas, os átomos, para o seu movimento em menos 273 graus Celsius. Certo? Na Fahrenheit tem uma temperatura. Que de fora eu não sei, confesso que eu não sei, nós podemos medi-la claramente. Obviamente, o importante não é saber o número de copo, o importante é saber que a gente pode
E aí, o Kelvin resolveu fazer ao contrário do Celsius. O Celsius começou com o gelo. O gelo era 0 graus e o vapor era 100. E descobriu que existia, não necessariamente o Celsius, mas outros cientistas, outros pensadores, descobriram que existia uma temperatura no qual não se podia mais abaixar a temperatura do corpo, que dali não passava. Ou seja, mais baixo do que menos de 273 Celsius, nenhum corpo se resfria. Ou seja, o mínimo que pode resfriar é menos de 273 graus. A temperatura menor que um corpo pode se resfriar na escala Celsius é menos de 273 graus. Aí o Kelvin fez o seguinte: se essa temperatura mínima que um corpo pode adquirir é menos de 273 Celsius, por que não chamar ele de zero? De zero absoluto. É o zero Kelvin, é o zero absoluto. Ou seja, ele colocou 273, que era negativo, o valor mínimo para o zero absoluto na Celsius, ele colocou isso como se fosse positivo para o gelo e disse que a mínima temperatura que um corpo pode adquirir negativamente é o zero. O zero não é mais a água. O zero aqui no Kelvin é o zero absoluto. É onde surgem os valores para esse corpo ter temperatura. Ou seja, é o zero absoluto. Tá certo? Não é ok, não. 0 graus Kelvin. E essa barreira que abaixo dela, nada pode existir. Resumindo, então, Celsius tem o zero absoluto em menos de 273 graus Celsius, o gelo zero, temperatura do vapor em 100. Fahrenheit, zero absoluto, a gente vai calcular agora. Gelo 32, vapor 212 Fahrenheit. O Kelvin, ele usou os mesmos conceitos do Celsius, só que, ao invés de colocar o zero na água, ele colocou o zero e o zero absoluto, onde o corpo não tem mais movimentação molecular. Abaixo disso, a temperatura não abaixa. Então, zero e zero absoluto. E o 273, ele colocou no gelo e o vapor 373. Observando que as fórmulas que eu vou jogar é a mesma. Temperatura X menos gelo X. Temperatura vapor menos temperatura gelo da X. Da X. Temperatura Y menos temperatura gelo da Y, temperatura vapor da Y, menos temperatura gelo da Y. Essa é a fórmula. Eu só uso 2 escalas por vez. Observando que aqui, isso é importantíssimo, qual é o intervalo entre o gelo e o vapor na Celsius? 100. O delta temperatura Celsius aqui é 100 menos 0. O delta temperatura Celsius aqui é 100 graus Celsius. Ou seja, é 100 graus Celsius que está entre o gelo e o vapor na escala Celsius. Na escala Fahrenheit é 212 menos 32. Então, na escala Fahrenheit, a diferença entre o gelo e o vapor é de 180 graus. Para o Kelvin, temperatura Kelvin, o gelo 373 menos 273.
Ou seja, o delta temperatura Kelvin é 100 Kelvin. Isso faz com que a escala Kelvin seja muito familiar à escala Celsius e muito diferente da escala Fahrenheit. Isso se deve por quê? Se deve ao fato do Kelvin ter invertido essa numeração. Ou seja, ele matou a charada, ele olhou para o Celsius e falou: veja, aquilo que eu disse na última aula, é muito natural, talvez até culturalmente para a gente, mas eu acho que é muito natural para um cientista observar a água, que é o líquido que nós mais usamos, e ver o gelo dela e falar que ela é zero. E depois o vapor dela criar uma temperatura alta, 100. Talvez isso associado, sabe o quê? Mas é natural. Eu digo que é natural sim, quando o ser humano está associando a vida e morte do próprio indivíduo ser humano. Ou seja, com quantos anos, pode ser um absurdo o que eu estou falando, mas eu já pensei, isso foi eu que eu pensei, e eu acho muito natural. Por que é natural? O gelo está zero e o vapor está 100? Pela própria vida de um ser humano. O ser humano nasce com quantos anos? Com 0. E o ciclo de vida do ser humano geralmente é até onde? Até os 100. Pode ser até que seja menos, óbvio. 70, 80, bem. Mas tem pessoas com 0. Geralmente a gente fala assim: 100 anos é uma pessoa velha, velha demais, não é isso? Então quer dizer, nada mais justo do que chegar e falar: 0 é o gelo, está frio demais, e 100 está quente demais. Então isso eu acho que vem daí, é um achismo meu, mas é bem espontâneo chegar e falar de 0 a 100. Nota escolar também de 0 a 100, 0 a 10, ou a 100. Ou seja, quem tirou 100, notão. Quem tirou 0, uma nota baixa. Então, nada mais justo do que falar que o gelo é uma coisa que parece que é meio que natural no ser humano. Falar que as coisas que estão baixas, no nível mais baixo é 0, então no nível mais alto é 100. Então por isso nasceu, eu acredito que seja por isso que nasceu a escala Celsius, em falar que o gelo estava numa temperatura mais baixa, 0, e o vapor estava na temperatura mais alta, 100. Só que existia temperaturas mais baixas do que 0. E aí essa temperatura são as temperaturas negativas. Talvez o que o Celsius não sabia é que existia um limite para essa temperatura negativa, abaixo do qual não se pode chegar a diminuir a temperatura. E essa temperatura foi detectada na época, que era menos 273. Isso o Fahrenheit não percebeu. Ele jogou arbitrariamente 32 para o gelo e 212 para o vapor, criando isso uma lacuna não de 100, mas sim uma lacuna de 180. Sabe-se lá por que ele escolheu isso. Eu acho que Celsius escolheu isso justamente por essa tendência a 0 e 100 ser uma arbitrariedade natural do ser humano para o ciclo da vida. Eu acho que é isso. Kelvin olhou para o que o Celsius fez. Celsius fez um intervalo de 100. Mas só que ele não tinha previsto que aqui embaixo tudo iria diminuir ao mínimo de menos 273. O Kelvin falou: pô, se esse mínimo é 273, então esse mínimo seria melhor colocar 0 para ele, abaixo do qual nada teremos de temperatura mais baixa. É o 0 absoluto, as moléculas pararam por ali de se movimentar, os átomos pararam de se movimentar. O Celsius fala que é menos 273, não, lá que é o 0. Ora, se esse intervalo até a água é de 273, então a água que é o 273. Se a água é 273 e o intervalo do Celsius é de 100, a próxima parada do vapor, que o Kelvin rodou, naturalmente, teria também um espaço de 100. Seguindo o Celsius, o Kelvin seguiu o Celsius. Ou seja, ele começou do 0, colocou a água no 273 e seguindo o Celsius, o Kelvin colocou mais 100. Ou seja, o vapor seria 273. Está explicado a inversão que ele fez. Ele apenas observou, o Kelvin observou o Celsius
e fez a escala dele. E aqui o intervalo ficou de 100 e 100. Por isso, o Celsius e o Kelvin são tão parecidos. Foi claro? Deu para entender a ideia? Agora, então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro achar quem é aqui o zero absoluto na Fahrenheit. Eu confesso que eu não sei de cabeça. Tá certo? Então, vamos fazer uma transformação de Celsius para Fahrenheit. Ou seja, vamos perguntar aqui quem é a temperatura do zero absoluto na Fahrenheit quando a Celsius por menos 273. Lembrando que não é só 273, temos quebradinho ali, mas isso a gente não vai levar em consideração. A minha dúvida é, Fahrenheit, qual é o seu valor quando a Celsius é menos 273? Então, temperatura Fahrenheit eu não sei. Ela é minha dúvida. Temperatura Fahrenheit eu não sei. Ela é minha dúvida. Sei que o gelo da Fahrenheit é 32. Sei que o vapor da Fahrenheit, aqui que eu estou fazendo a primeira parte é a Fahrenheit, aqui eu vou fazer da Celsius. Estão entendendo? Estão acompanhando? Primeiro eu estou trabalhando só com a Fahrenheit. Por isso eu peguei a incógnita da Fahrenheit, o gelo da Fahrenheit, que é 32, o vapor da Fahrenheit, que é 202, e o gelo da Fahrenheit, que é de novo 32. Sobre quem é a outra escala? É a Celsius. Temperatura Celsius, essa eu tenho. Eu tenho essa temperatura Celsius. Quando eu interrogo a Fahrenheit, eu tenho a Celsius. Que é quanto? Que é menos 273. Então aqui vai ser menos 273. Veja, é o zero absoluto da Celsius. Se eu achar ele, eu acho o da Fahrenheit. Eu coloquei incógnita na Fahrenheit e achei o valor do zero absoluto da Celsius, que é 273. Menos quem é o gelo. Aqui eu vou colocar. Estou trabalhando com a Fahrenheit e aqui estou trabalhando com a Celsius. Quem é o gelo da Celsius? Por favor? É zero. Vou colocar aqui em parênteses. O gelo da Celsius é zero. Quem é o vapor da Celsius? O vapor da Celsius é 100. Quem é o gelo da Celsius? É zero. Ótimo. E agora? Agora, T Fahrenheit menos 32 sobre 180. Não preciso nem fazer a conta. Eu sei que esse intervalo aqui, ó, é 180. Está aqui, ó. 112 menos 32, 180. Olha aqui que é automático. Percebeu? Igual menos 273. Menos 0 dá menos 273. De 100 menos 0, aqui é óbvio, é 100. 100 menos 0 é 100. E agora, o que eu faço? Agora, vou cortar 0 aqui, 0 aqui. Vai dar TF menos 32 sobre 18, que é igual a menos 273 sobre 10. Tá? E agora, o que eu faço? Agora, ainda dá para simplificar. Se der para simplificar, a gente vai simplificando, fica mais fácil. 18 e 10. Por 2, que vai dar 9. TF menos 32, que é igual a menos 273. 10 por 2 vai dar 5. Agora que chegamos ao mínimo da simplificação. E agora, o que fazer? Temos uma fração e outra fração. Eu já disse isso na última aula. Quando eu tenho fração igual a fração, eu posso fazer de dois jeitos. Um deles seria pegar, vamos passar aqui para cima, TF menos 32 sobre 9, igual a menos 273 sobre
Eu posso multiplicar em cruz ou posso tirar o mínimo. Eu vou tirar o mínimo, é melhor, tá? 9 e 5. Tirando o mínimo. Tem alguém por 3? Não. Por 2? Não. Tem por 3? Tem. 9 por 3 dá 3. 5 não é, eu repito. 9 dividido por 3 dá 3. 5 não é, eu repito. Tem alguém por 2? Não. Tem por 3? Tem. 3 por 3 dá 1. 5 não é, eu repito. Tem alguém por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Tem. 5 por 5 dá 1. Acabou. Acabou, dá 1 aqui, acabou o mínimo. 45. Então, quem é o mínimo é 45. Vou colocar aqui 45 e aqui 45. Isso é a matemática da coisa. E agora? 45 dividido por 9, divido por esse e multiplico por esse. 45 dividido por 9 vai dar 5. 5 vezes o pessoal de cima. Então, vai ficar como? 5 vezes. Todo mundo tem cima? Eu vou 5, abro parênteses, TF menos 32. No parênteses. Ou seja, esse 5 está multiplicando todos que estão em cima. Se fosse só um número, eu multiplicava direto. Mas como é 2 termos, eu abro um parênteses. 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes o cara lá de cima. Como é que vai ser? O cara lá de cima é. Eu falava. O cara lá de cima eu falava. Não posso falar que eu. Se eu jogar no YouTube, não posso falar. Mas quem falava é ela que fala. O cara lá de cima. Alô? Então, 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 273. Aí bate na calculadora para mim. Alguém pode bater? Vou colocar aqui 273 vezes 9. 2.457. Menos 3.000. 2.000? 2.457. Então, multipliquei aqui e aqui eu vou colocar 5TF menos 32. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou multiplicar 5TF. 5 vezes 32 é 160. Já é um número manjado. Esse número é bem manjado. Então, eu multipliquei 5TF. 5 vezes menos 32, menos 160. Menos 2.457. Uma equação matemática. 5 TF igual, pego o 160, passo para o lado de cá, menos 2.457, menos 160, passa para cá, mais 160. 5 TF igual a quanto que dá isso? 200 não. 2.457 menos 17, 9, 3, 2, 2 menos 2.290. TF igual, pego 5, agora passo por uma fração e dividindo esse número aqui. 2297 dividido por 5. Bate na calculadora para mim, por favor. Dá menos 459,4. Aí, esse é o zero absoluto. Para abaixo disso, a Fahrenheit não chega. A Fahrenheit jamais vai chegar abaixo do menos 459,4 graus. Aí. Tudo bem? Ou seja, eu não sabia de cor aqui.
sei a fórmula, eu faço o resultado. Tá certo? Tudo bem? Então, fiz os cálculos aqui. Como você pode ver, eu já tinha dito na última aula, fazer o cálculo com a Fahrenheit, as contas são longas. É por quê? Porque ela tem essa diferença aqui. O intervalo desse é 100, o intervalo desse é 100. Então, essas duas aqui são colegas, elas trabalham de uma forma bem legal. Só que essa daqui não trabalha bem com essa e essa aqui não trabalha bem. Não é que não trabalha bem. As contas ficam grandes, ficam trabalhosas. Tá certo? Agora eu vou fazer a transformação de 40 graus da Celsius para Fahrenheit e a Kelvin. E a gente vai fazer. Tá certo? Fazer as duas transformações. É isso que eu queria fazer aqui para vocês. Tá certo? Entenderam? Tudo bem? Posso apagar? Posso? Então agora vamos lá. Só não vou apagar aqui a porta, tá? Aí depois tem uma outra coisinha que nós vamos dizer, uma outra coisinha que eu quero falar, mas coisa muito simples e surpreendente sobre os escalas de temperatura. Tá? Surpreendente mesmo. Fala mais uns 5 minutos só para terminar aqui. Eu vou fazer bem rápido, que é para não ter. Perder muito tempo, dá tempo da gente terminar até 8 horas. Certo? Vamos lá. Então aqui vamos trabalhar agora com a Celsius e com a Fahrenheit. Tá? A temperatura Celsius é 40 graus Celsius. Vou colocar ao contrário para marcar. Então, eu não sei quem é a Fahrenheit, temperatura Fahrenheit, mas eu sei, olha só, quem é a temperatura Celsius. Temperatura Celsius que eu estou querendo é quanto, gente? É 40. Ou seja, olha que interessante. Eu não sei quem é a Fahrenheit, mas a Celsius eu sei que é 40. Então, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Aqui é a temperatura Fahrenheit e aqui é a temperatura Celsius, para vocês já fixarem bastante mesmo. Aqui seria a temperatura F, é o gelo da F, vapor da F e gelo da F. Aqui é o gelo da Celsius, aqui é o vapor da Celsius e aqui é o gelo da Celsius. Ficou até mais fácil agora para vocês visualizarem, mais fácil do que eu fiz naquela hora. Agora eu já coloquei que aqui é a temperatura Fahrenheit, que não tem, mas eu sei que ela está sendo transformada no seu valor, associada a uma temperatura Celsius de quanto? De 40. Quanto que é 40 Celsius transformado para Fahrenheit? Foi claro? Então agora vamos lá. Gelo da Fahrenheit, quanto é? Dá uma olhada para mim e fala, quanto é? Gelo da Fahrenheit? 32. Vapor da Fahrenheit, quanto é? 212. Gelo da Fahrenheit, só você ler aqui, gelo da Fahrenheit, olha lá, é quanto é? 32. Agora vamos passar para cá. Quanto que é? Já coloquei o 40 aqui no lugar do Celsius. Quanto que é o gelo na Celsius? Olha lá, quanto é? 0. Quanto que é o vapor na Celsius? Olha lá. Quanto que é o gelo na Celsius? 0. Então aqui vai ser TF menos 32 sobre 180. Não tem a menor dúvida. Por quê? Porque de 32 para 102 é 180. Aqui, ó 180. Só diminuir o outro. 40 menos 0 é 40. Não é negativo, não é 40 positivo. E 100 menos 0, 100 menos 0, aqui é 100. Mas sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Vai dar os mesmos números, aqui embaixo sempre vai dar os mesmos números. Facilita para cá. Se você simplificar aqui, seguindo aquele conceito, quanto que deu? Deu 9,5.
Pode se simplificar, vai dar 9,5. Tá? Então é exatamente igual ao outro, é tudo a mesma coisa. A receita é a mesma. TF 32 sobre 9 igual a 40 sobre 5. Fração 40 sobre 9. Nós já vimos que vai dar o quê? O mínimo vai dar quanto? Quanto vai dar o mínimo? 45. É a mesma coisa, não muda. Tá? Não muda. Aqui, ó, 45. Fez um e fez o outro. Receita de bolo. 45. O que eu faço? Divido pelo de baixo e divido pelo de cima. Como é que vai ser? 45 por 9 a 5, vezes o de cima, 5, abre parênteses, TF, menos 32. Tá certo? 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 40, então vamos colocar aqui 40 vezes 9. Terminar aqui, tá, gente? Vou fazer do lado de cá, que aqui eu vou fazer o outro. O outro cabe aqui, que é pequenininho, tá? Então, como é que vai ficar? Vou cortar aqui, depois que eu fiz isso, eu corto. 5 TF menos 32 igual a 40 vezes 9 vai dar 360. Foi claro? Esse vezes esse, 5TF. 5 vezes 32, 160. 360. Curtinho. Vamos lá. 360. 5TF menos 160. O que eu faço agora? Agora eu vou pegar o 160, que é menos, e passo para cá, que é mais. 5TF igual a 360 mais 160. 5TF igual a 360, 36, 360, vai dar 0, 12 vai 1, 512 TF, o 5 passa para debaixo do 520. Temperatura Fahrenheit, divide aí para mim, por favor. Quanto que dá? 104, vírgula alguma coisa? 104 cravado? 104. Então quer dizer que um americano, quando fala que a pessoa está com temperatura, está com uma febre de 40 graus, eles não falam 40 graus, eles falam que está com 104 graus Fahrenheit. Ou então fala que o calor está a 104 graus Fahrenheit. O que nós chamamos de 40 graus Celsius, eles falam que é 104 graus Fahrenheit. Tá certo? Tá, mas e o cientista? Como que o cientista, para fechar, como que o cientista falaria isso na Kelvin? T Kelvin menos T gelo Kelvin menos T vapor Kelvin menos T gelo Kelvin igual a T Celsius menos T gelo Celsius menos T vapor Celsius menos T gelo Celsius. Aqui. Vamos agora fazer a transformação dos 40 graus Celsius para uma temperatura Kelvin, que nós não sabemos. Da mesma forma que nós transformamos de 40 graus Celsius para Fahrenheit, agora nós vamos transformar para temperatura Kelvin. Nós não sabemos, porém a Celsius é 40 graus Celsius. Foi claro? Tudo bem? Então vamos lá. Coloquei aqui. A Kelvin eu não sei, mas eu sei que a Celsius é 40. Diz para mim aí, quem é o gelo da Kelvin? Olha lá, gelo da Kelvin é quanto? 273. Quem é o vapor da Kelvin? 373. Menos, quem é o gelo da Kelvin? 273.
Agora, quem é o gelo da Celsius? 0. Quem é o vapor da Celsius? Olha lá, 100. Quem é o gelo da Celsius? É 0. Ótimo. Vocês vão se surpreender. Menos de 73. Aqui, ó, quanto é aqui? É 100, ó. E sempre será 100. Embaixo sempre será 100. Em qualquer cálculo que você for fazer. 40. E aqui também, 100 menos 0 é 100. 100. Tudo é 100. E aí, quando duas frações têm a mesma número, não tem mínimo, não tem nada, não tem cortar aqui, acabou. Veja, já era assim, quando tirei o mínimo 45, eu corto e acabou a fração. Se aqui já tem 100, se naturalmente aí já ficou tudo sobre 100, eu corto e acabou. Sobrou o quê? Não tem mínimo, não tem nada. T Kelvin igual a menos 173 igual a 40. Menos 173 passa para o lado de cá, T Kelvin igual a 40 mais 273. Negativo passou para cá. T Kelvin, surpreendentemente, acabou 314 Kelvin. Olha. Então quer dizer que o nosso 40 graus é 314 Kelvin. Tá certo? 14 não? 13, né? 13 Kelvin. Então o nosso 40 graus é o que? Na Fahrenheit é 104 graus. O nosso 40 graus é 313 Kelvin. Correto? Ficou também aquela dica da aula passada que eu quero colocar aqui quando você tiver uma temperatura. Evite transformar para Fahrenheit. Tipo assim, se eu tenho uma temperatura em Kelvin, primeiro faça ela virar Celsius, depois faça ela virar Fahrenheit. Se você pegar a Kelvin e a Fahrenheit para transformar, vai dar um número danado. Por quê? Porque os números da Fahrenheit são altos. E os números da Kelvin também são muito altos. Na hora de você comparar uma fração com a outra, os números vão ficar muito altos para você fazer. Então, o ideal é que você faça a transformação de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin. Mas não tente fazer a transformação de Kelvin para Fahrenheit, não. Porque isso vai gerar muitas contas. Você pode até fazer, mas vai gerar muito, não tem nada contra. Matematicamente não tem nada contra. É só que os números vão ficar muito altos. Eu prefiro sempre pegar e fazer Celsius vira Fahrenheit, ok. Continha chata, mas tudo bem. Celsius vira Kelvin, contas facílimas. Agora se eu pegar o Kelvin e tentar fazer para Fahrenheit, as contas vão dar muito grande. Tá certo? Foi claro? Então, se você quer transformar de Kelvin para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Kelvin, não faça diretamente. Pega o Fahrenheit, transforma para Celsius e o Celsius transforma para Kelvin. Ou se tiver no Kelvin, pega o Kelvin, transforma para Celsius e o Celsius transforma para Fahrenheit. Ou seja, faz duas vezes na fórmula, porque se você fizer direto de Kelvin para Fahrenheit, vai dar muita conta. Os números da Fahrenheit são grandes e os números da Kelvin são maiores ainda. Na hora que você juntar na fórmula, vai dar uma contaeta muito grande. Está certo? Números bem grande. Agora, para fechar a nossa aula de hoje. Celsius, Fahrenheit. Só tem essas? Não. Tem mais. Mais duas oficiais. Oficiais, não digo oficiais, mas duas que às vezes os livros antigamente traziam. Mas que eu não vou tratar aqui não. Mesmo porque eu já nem mais lembro desses livros. Se vocês quiserem pesquisar na internet, pode pesquisar. Remy e Rankine. Existe Remy e Rankine. Não escreve isso não, não escreve Remy, Remoer. Cuidado com as francesas. Remy e Rankine. Uma delas, eu não me lembro qual, sinceramente eu não me lembro qual. Uma delas, não sei se é a Remy, se é a Rankine. Ela faz com que o gelo
zero, não esteja no 243 e não esteja. Não, desculpa, estou falando isso. O gelo está no zero. O gelo realmente está no zero. O problema é o valor. Uma delas faz o seguinte: coloca o gelo no zero. Não sei se é Remi ou se é aqui. Mas na hora de colocar o vapor, não coloca 100, nem 273, nem 212. Fala que é 80. Não sei se é Remi ou se é aqui. A outra, não me lembro. Sinceramente, eu não sei qual é a outra, a escala da outra. Eu acho que a escala da outra é de 100 a 400. 100 aqui, 400, pode de 0 a 400, eu não me lembro, né? Sinceramente, não me lembro. Mas observe bem que essa escala, a francesada aqui, o francês, ela coloca o gelo no zero, também de Nietzsche chama de R aqui, mas esse R aqui eu não sei se é de Remy, uma interrogação, de Remy ou de Remy? Coloquei uma interrogação. Ele diz que é 0 graus do gelo e no vapor é 80. Aí veio outro, também francês, e falou, se não me engano, eu acho que o gelo é 100. Eu sei que o vapor é 400, alguma coisa assim, não estou bem certo. Sinceramente, não estou bem certo. Mas enfim, esse francês colocou o gelo no zero e o vapor no 100. Ou é o Remu ou é o Ranquet, não sei qual é. Vocês têm alguma coisa a me perguntar aí? Alguma coisa a me perguntar em relação a isso? Vocês poderiam me perguntar assim. Eu já vou até adiantar porque a minha bateria está acabando. Vocês poderiam pensar assim. Então, esse é arbitrário? Eu posso. Eu posso escolher o gelo que eu quiser. Tanto é que o Fahrenheit escolheu 32. Então, quer dizer que eu posso fazer uma escala minha? Pode. Vamos fazer uma escala do. Bora lá. O escala do 40. Diz aí, o gelo tem quanto, gente? Diz aí, o gelo tem quanto? 5.000. Oi? 5.000. 5.000? Outro gelo que existe. 5.000 coronel. Muito bom. Certo? E o vapor segue o quê? 6.000. 6.000. Aí, 6.000 coronel. Deixa eu salvar aqui, senão eu vou perder isso tudo. Faça essa escala na próxima aula, a gente